Salve, rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno, um prazer para todos aí. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou abordar sobre a HQ do Desafiador. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês o que vai constar nesse canal aqui. Rapaziada, nesse canal aqui nós vamos fazer resenha, vamos dar dica e vamos comentar sobre livros e histórias em quadrinhos, né, as HQs. Bom, não me julguem muito se eu estiver postando tipo, muitos vídeos assim, no início assim, relacionados a heróis, HQs de heróis da DC e da Marvel principalmente, porque eu odiava ler, cara. Então pra eu assim, me interessar pela leitura, eu comecei pegando títulos que eu assim, me interessavam um pouco, e são as HQs, cara. Então, bom, eu já montei uma listinha com livros de outros aspectos, de outros assuntos, e eu vou estar trazendo mais futuramente, mas por um breve começo vai ser mais a parte de quadrinhos relacionados a histórias de heróis, certo? Bom, o título que a gente vai estar abordando hoje é o Desafiador Retorno à Eternidade. Essa edição aqui de 104 páginas, publicada pela Panini, que reúne o número de 1 a 4 da série Deadman, certo? Então é um encadenado fechado, com uma minissérie completa que foi publicado nos Estados Unidos no ano de 1970, ali em 4 partes, certo? E bom, é uma edição de tamanho maior do que as convencionais. Você pode até ver aqui, eu peguei uma outra publicação aqui, tamanho normal. E é bem nítido a diferença de tamanho. Então aqui as páginas são bem grandes, tá? E a gente vai ter o roteiro de Andrew Helfer, os desenhos de Garcia Lopes e as cores de Tom Ziun. Bom, eu já vou começar frisando pra vocês aqui um ponto, que, cara, os desenhos, cara, são muito bons mesmo, são sensacionais, cara. E juntamente com as cores de Tom Ziunco, o Garcia Lopes conseguiu fazer um desenho espetacular, cara. Os personagens, tipo, passam muito sentimento, assim. Os desenhos são bem realistas, sabe? É uma coisa realmente fora do normal. Literalmente o forte desse quadrinho eu acho que é o desenho, cara. É um desenho que prende muito, assim, sabe? É um desenho que prende muito. Agora, partindo para a parte do enredo, cara. O que consta nessa história aqui? A gente vai ter a origem do Desafiador, que o nome dele é Boston Brand, e ele é um trapezista, cara, que ele foi assassinado por uma trupe de assassinos. E aí, quando ele morre, uma deusa hindu chamada Ramakrishna meio que revive ele, entre aspas, como na forma de espírito. E em troca, ele tinha que propagar o bem e trazer o bem para a sociedade, certo? E o que ele consegue fazer, cara? O Desafiador, ele é um espírito que ele consegue, tipo, possuir o corpo das pessoas e assim que ele age, vai ser sua forma carnal, certo? E ele tem um irmão que chama Cleveland. E esse irmão Cleveland é o corpo que ele mais utiliza, assim, para propagar suas missões, tá? Ele possui bastante o irmão dele para fazer suas missões. E bom, vai chegar um ponto da história que ele vai querer, tipo, voltar à vida antiga dele. Ele vai querer, tipo, reacender os amores do passado. Ele vai querer fazer, tipo, as artimanhas que ele fazia. Tanto é que, tipo, ele faleceu fazendo um truque de acrobacia e tomou um tiro, né, dessa trupe de assassinos. E aí a gente vai descobrir nessa HQ por que ele foi assassinado, quais eram as motivações do assassino, e vai ter um vilão chamado Sensei. E eu vou ler um pedacinho pra vocês aqui da contracapa, pra vocês se situarem mais ou menos o que vai correr na história, tá? Bom, não é minha culpa. Eu só queria ser humano mais uma vez. Ninguém me contou o que estava em jogo aqui. Ninguém nunca me contou nada. Boston Brand era um talentoso trapezista de circo, até que a bala de um assassino ceifou sua vida e levou consigo de seu corpo mortal. Agora, capacitado pela deusa hindu Ramakrishna, com a sinistra habilidade de possuir o corpo dos vivos, seu incansável espírito assombra a terra como um fantasma que protege os oprimidos e injustiçados. Como desafiador, Brand já corrigiu muitos males desde sua morte prematura. Porém, uma figura sombria conseguiu se evadir da justiça até agora, o maligno Sensei, que é o vilão da história, né? O líder da sociedade secreta de assassinos responsável por sua morte. Enfim, o acerto de contas definitivo entre o homem e o espírito se aproxima, e o destino tanto do mundo físico quanto do espiritual pendem na balança. Bom, então aqui a gente vai ter a história do Desafiador, um pouco da origem dele, como ele se tornou esse espírito, certo? E como a motivação dos vilões, a história dos vilões. A gente vai contar um pouco também de como a Ramakrishna, essa deusa hindu, age. Por que o Desafiador foi o escolhido.
e por que que assassinaram o desafiador, certo? E também vai chegar um ponto da história, como eu estava dizendo, que o Boston Brand, né, o desafiador, vai querer reviver a vida dele normal e vai acabar dando um problema muito grande mesmo. E aí que vai girar o entorno da história mesmo, aí que a história vai realmente adentrar numa seriedade maior, numa freneticidade maior. Bom, a gente também vai ter aqui um polo muito importante, que é a cidade de Nanda Parbat, e é uma cidade que é meio que dominada assim, pela Ramakrishna, e essa cidade, ela meio que abriga várias pessoas, tipo, horríveis, assim, várias pessoas maléficas, só que, tipo, esse lugar é meio místico, então torna essas pessoas melhores. Lá tem várias crianças, várias pessoas e tal, e a história vai girar muito em torno dessa cidade, então vai ter vários embates, várias fricções dentro daquela cidade ali, vai ser um ponto muito importante. Inclusive, além do desafio, a única forma que o desafiador conseguia voltar assim para sua forma carnal era nessa cidade, e ele conseguia voltar a ser Boston Brand. Caso contrário, ele só conseguiria uma forma física caso ele possuísse alguém, certo? Caso contrário, ele era forma espiritual. Portanto, é bom frisar que essa história ela vai muito também na parte psíquica. Ela estuda muito a psique do Boston, sabe? Ela não é uma coisa que você vai ver tanta porradaria, tanto embate assim físico. Você vai ver muito mais a parte mental, parte filosófica. Então tem muita melancolia, tem muito pensamento, sabe? Você vai ver muitas coisas desse tipo, tá? Aqui, agora falando, o Deadman, cara, é um personagem muito underground, certo? Ele não é um personagem conhecido, assim. Pelo menos não aqui no Brasil, porque aqui a gente tem poucos títulos. A gente tem esse Deadman e tem a Lenda do Cavaleiros das Trevas, volume 2 do Neil Gaiman, que também tem uma parte que, até que tem um recapitulando aqui, na primeira página, né? Que vai situar a gente do que está acontecendo antes da história. A gente vai ler aqui e vai conseguir se situar, porque não tem muito título do Deadman. Então ele apareceu na Lenda do Cavaleiro das Trevas, volume 2 do Neil Gaiman, e depois a história já veio aqui, né? Que ele foi envenenado, teve um encontro com o Batman, e o Batman foi lá e ajudou ele. E ele até que o Batman vai aparecer aqui bem pouco, mas ele tem uma importânciazinha até que legal, assim, pra relação entre o Boston e o irmão dele, o Cleveland. Mas, cara, você não vai encontrar muitos títulos à frente do Deadman. Então, essa aqui é uma edição única. Você vai pegar, vai ler e vai fechar aqui. Você vai fechar essa edição aqui, cara. Você não vai precisar mais de nada, certo? Eu tava dando uma olhada em outros títulos. Eu falei assim, eu achei esse personagem interessante. E eu queria pesquisar pra ver se tinha mais títulos. Mas eu achei o Ônibus do Deadman, de 904 páginas, mas só tem na versão em inglês. Então, todos os títulos que tem à frente do Deadman são em inglês. Tem o Dark Mansion of Forbidden Love, uma coisa assim. Só que também só tem na versão em inglês. Então, se você quiser ler uma versão em português mais barata, essa aqui, cara. Porque a Amazon acho que está R$20 na Amazon, assim, para menos Prime, uma coisa assim. Mas vale a pena, cara. Você vai levar uma história divertida, que te prende, cara. É uma história, assim, muito legal. Achei legal também a forma que o vilão foi originado. Achei assim, bem plausível, achei uma coisa legal, até meio um plot twist assim, que meio inesperado. Achei bem legal como o Andrew abordou isso na história. E a gente vai ter vários personagens legais. Tem o Lume, que é um anãozinho muito da hora. Tem Vashno, que é um cara que eu achava meio chato na história, mas depois ele chega e tem uns acontecimentos bem importantes que ele vai participar e aí torna a história legal. Ramakrishna é uma deusa assim da hora. Dá pra entender, né? São, tipo, geralmente as histórias quando tem presença de Deus, geralmente são muito arrogantes. Mas a Ramakrishna, ela é uma deusa assim mais humanizada. Ela é uma entidade assim mais humanizada. Ela dialoga muito com assim, com os sentimentos dos personagens, sabe? Ela não é arrogante, ela não é soberba, sabe? Então, aqui você vai encontrar uma história com uma ação assim, não tem tanta ação quanto, tipo, vamos supor, uma HQ violenta, tipo do Carnificina, por exemplo, uma Carnificina total, mas você vai ter aqui momentos de ação,
momentos frenéticos, com uma arte espetacular. E a história vai te prender, cara. Vai te saciar ali naquele momento que você estiver lendo. Tá? O roteiro funciona, não vai ter furo e você não vai precisar nem nada antes nem nada depois. Como eu disse, na primeira página tem o recapitulando ali que fala exatamente o que aconteceu e você entra na história ali perfeitamente e a história fecha aqui, cara. Você não precisa ler mais nada. Agora, se você quiser ler mais coisa, tem o ônibus do Deadman, que foi publicado lá nos Estados Unidos, acho que está por R$ 300 para você comprar. Mas os títulos do Deadman geralmente não tem versão em português. Então, bom, se você gostar quiser conhecer um pouquinho do personagem, é aqui e fechou. Beleza, tá com essa bagagem histórica do personagem aqui. Mas é isso, pessoal. Você vai conhecer um pouco do desafiador, do irmão dele, do Sensei, da origem do Sensei, né? E da cidade de Nanda Parbat, da Ramakrishna, e do passado todo ali do personagem, do Deadman. E cara, é uma HQ que vale muito a pena. Se você quer uma HQ fechadinha, se você é iniciante, aqui é perfeito para você. Ainda mais pelas ilustrações que elas são bem densas assim, cara. Elas carregam muito a história, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu recomendo muito para vocês essas HQ aqui. E é isso, a leitura curta e que vai te divertir, beleza? Falou, até mais.